Cadê a Lídia Brito? Lídia Brito está chegando, a Lídia? Porque nós vamos trazer agora informações da política no nosso Jornal do Piauí. As coisas não param por aqui, meus amigos. E nós vamos falar sobre lideranças partidárias que, com mandato, reeleitos, mas que agora precisam organizar as suas vidas, organizar-se em outras siglas. Lídia, seja bem-vinda mais uma vez, Lídia Brito. Nós temos alguns nomes, por exemplo, como deputado federal Fábio Abreu, deputado Carlos Augusto, né? Deputado Dr. Hélio, deputado Hélio Isaías, deputada Marina Santos, doutora Marina. São nomes que têm boa votação, estão no mandato, mas ainda não sabem para onde irão. Estão definindo o seu futuro, né, Lídia? Joelson, é uma dificuldade de alguns parlamentares da base aliada. Tem também alguns nomes que estão vindo da oposição, né, do Progressistas, como é o caso do deputado Firmino Paulo, o deputado também Hélio Isaías, são alguns nomes que estavam no Progressistas. E o governador Wellington Dias, Joelson, está fazendo aí esse trabalho de conversar com os parlamentares e também com os partidos, tentando agregar esses parlamentares em apenas 4 legendas, né? A gente sabe que vai ter aí a federação partidária com PT, PSB, PCdoB e PV, mas a federação só conta com um único partido, então o governador conta aí, a federação é um partido, além do MDB, que também deve lançar a chapa proporcional, o PSD, que ontem esteve reunido com o governador Wellington Dias e acertou aí detalhes da formação dessa chapa. E o 4º partido, tudo indica que deve ser o Solidariedade, que busca montar uma chapa menor, mas tem uma estratégia que o deputado Evaldo Gomes garantiu ao governador que ele vai conseguir fazer aí no mínimo os 2 deputados estaduais. Bom, e o deputado federal Fábio Abreu está dialogando com algumas dessas siglas que compõem a base para definir qual será a sua filiação. Ou já teria decidido. A Lídia falou aqui da reunião entre PSD e do governador Wellington Dias. Então vou falar com o deputado Fábio Abreu, que está aqui conosco ao vivo por videochamada. Deputado, obrigado pela participação conosco aqui no Jornal do Piauí. O PSD, D de dado no final, já participou de uma reunião aí com o governador Wellington Dias. O PSD será o seu destino político? Isso já está definido? Boa tarde, Joelson. Boa tarde, a Lídia. Boa tarde a todos que nos assistem nesse momento. O que nós podemos afirmar nesse momento, no aspecto partidário, é de que nós temos uma grande possibilidade de permanecer ou de irmos ao PSD, uma vez que eu estou filiado ainda ao PL. Mas o que nós precisamos também deixar bem claro é de que nessa composição, nós precisamos fortalecer o partido PSD para que nós possamos ter essa garantia de uma competitividade muito mais igualitária. Então, é nesse aspecto que nós precisamos finalizar para confirmarmos a presença no PSD. Mas, de um modo geral, do que nós já temos conversado, fiz uma audiência, uma reunião com o presidente nacional do partido, Gilberto Kassab, e praticamente nós acertamos, mas sempre com essa observação, porque é uma questão de lógica. Se nós estamos no partido em que há necessidade de composição maior para que nós possamos ter essa votação final, e logicamente que ao final nós elegermos 2 ou 3, dependendo da composição. A questão da federação, ela... Está ouvindo, Johnson? Claramente. Tá. A federação, ela também tem um grande limitador, se você observar, a Lídia tem acompanhado aí mais de perto, que é apenas um partido, ou seja, torna-se um partido com 7 vagas para homens e 4 para mulheres. Então, fica na perspectiva que nós temos aí, já praticamente composta essa federação. Então, restam os partidos de MDB, PSD e, dependendo também, o Solidariedade, que pode fazer essa composição com os nomes que tem da base do governo. Eu entendo que depende muito de uma conversa de alinhamento com o próprio governador e entre os próprios partidos. Eu propus isso, falei com o senador Marcelo Castro, hoje, inclusive,
de que a gente possa fazer inclusive uma reunião e fazer essas definições que eu acho que são importantes para que nós possamos, afinal de contas, definir quais pré-candidatos teremos em cada partido. Mas, respondendo à sua pergunta, há uma probabilidade muito grande para que nós permaneçamos no PSD. Deputado, o senhor falou aí dessa conversa com o senador Marcelo Castro, então essa reunião que o senhor espera seria uma reunião de toda a base aliada com o governador Wellington Dias ou das lideranças desses 4 partidos, né, contando aí com a federação, que de fato terão condições de lançar a chapa proporcional? Eu defendo que seja uma conversa aberta com todas as lideranças desses. São poucos partidos, né? Nós temos aí praticamente 3 partidos que ainda têm essa indefinição, que é o MDB, PSD e Solidariedade. Então, sou dessa visão de que nós possamos fazer essa conversa, e dessa conversa nós temos esse alinhamento. Por quê? Nós temos nomes declarados da base do governo que também estão na mesma situação, como Marinha, Marina, o próprio Silas, alguns outros nomes que ainda não se definiram e, pelo que nós observamos, só terão esses 3 destinos: o PSD, o Solidariedade ou então o MDB. Eu sou a favor de que seja feita essa conversa, afinal de contas, todos somos aliados, todos temos um bom relacionamento entre si e poderíamos fazer essa conversa abertamente. O senhor teria dialogado com o partido que está fazendo parte da federação, né, daquele grupo que tem PV, PT, PSB e PCdoB? O senhor chegou a dialogar com eles? A informação que nós ouvimos era de que o senhor teria feito um encontro ou um diálogo com o PSB. Veja só, Joelson, eu tenho sido bastante claro com todas as minhas ações, com todas as minhas atitudes em relação a esse tema, né, em relação a essa questão de partido, né? Eu até não gosto de tanta indecisão na minha filosofia de que as coisas sejam definidas logo para que nós tenhamos toda uma decisão já para acabar com essas especulações. O que nós temos de realidade em relação ao PSB, em relação ao líder desse partido, o ex-governador Wilson Martins, é que a última conversa que eu tive pessoalmente com o ex-governador foi muito tempo atrás. Eu ainda não tinha nem sequer feito a audiência com o presidente do PSD. Essa é a verdade que deve ser dita. Eu não tive conversa nenhuma e nem o ex-governador Wilson Martins me procurou para que nós acertássemos algo a respeito da federação. Então, tem especulações de que uma possível vaga seria destinada para mim, mas tudo isso aí não passa de especulação. O que é de verdade é da conversa que tive, a última conversa com os membros do PSD e do MDB com o senador Marcelo Castro. Conversa muito tranquila e que fica aqui essa afirmação da minha parte. Há a possibilidade muito grande de realmente ficarmos no PSD, dependendo apenas dessa composição maior do partido para que a gente possa concorrer com uma tranquilidade, com igualdade, eu diria até, no PSD. É a única coisa que falta para nós fecharmos e ficarmos no PSD. Se houver alguma conversa diferente dessa, ou um acerto diferente, seria o primeiro a anunciar, seja para o MDB, seja para a federação. Pelo que eu observo, a federação praticamente está fechada e fica nesses outros 3 partidos que já citamos aqui. Agora, deputado, para ter essa composição que o senhor fala aí que falta para, de fato, fechar a filiação, o senhor também está preparando a possibilidade de levar lideranças, né, com o senhor, a possibilidade de outros nomes que eram do PL acompanharem o senhor? Sem dúvida de que o nosso objetivo é exatamente esse. Nós observando a composição do PL, até mesmo porque os membros do PL que estavam conosco continuam na base do governador Wellington Dias. Então, seria natural, na minha opinião, que viessem para nossa composição, uma vez que nós, firmando esses compromissos com o PSD, por exemplo, nós teremos as mesmas condições de concorrência para essas vagas na Câmara Federal. Então, o que a gente pretende é exatamente isso.
Meu objetivo, inclusive, é trazer o vereador Leonardo Eulalio, porque se fala da questão do vereador não ter janela partidária para vir agora, mas existe uma possibilidade, que é a mesma. Eu fiz, inclusive, uma conversa com o deputado Marcelo Ramos, do estado do Amazonas, do que aconteceu com ele. Recebeu a carta de anuência do presidente do partido, e o presidente do partido, e ele encaminhou ao TSE, e o TSE homologou. Interessante ressaltar que o TSE apenas homologou, ele não opinou se ele teria ou não o direito de sair ou perder o mandato. Ele simplesmente homologou. Então, há um raciocínio de que aconteça a mesma coisa com o vereador. Se houver a carta de anuência por parte do presidente do partido, ele terá essa autorização para a ida para esse novo partido. É isso que a gente está pleiteando agora com o vereador Leonardo Eulalio. Na sua fala, o senhor deixou transparecer que tem uma preocupação em relação à formação de chapa no PSD, a quantidade de nomes que vão para a disputa a cargos proporcionais. Esse ainda é um desafio que o PSD possui para a eleição de 2022? O senhor admite que ainda não está visualizada totalmente essa chapa? Sem dúvida, não tenho nenhuma dúvida de que é um grande problema, mas também é o mesmo problema que o MDB enfrenta, é o mesmo problema que o Solidariedade enfrenta. Então, é nesse aspecto que nós estamos aqui numa mesma situação que, na minha opinião, de forma muito civilizada, poderá ser resolvida. Isso que eu propus aos líderes para que seja feita essa conversa, junto com o governador e com o pré-candidato da base, o secretário Rafael, para que a gente tome essa decisão. Eu sou a favor de que essa decisão seja tomada logo, para que se elimine de vez qualquer tipo de especulação. E, deputado, e como é que o governador ele atua aí diretamente para ajudar os partidos, o PSD e os outros partidos da base a conseguirem montar essas chapas? Às vezes eu me coloco na condição, na situação do governador, que não é tão fácil, né? Se você tende a indicar determinados nomes para um partido, o outro partido fica, logicamente, que na reclamação. Então, ele tem que fazer um jogo de cintura para, de forma bastante habilidosa, não desagradar nem A nem B. Mas essas decisões precisam ser tomadas. É por isso que nós estamos buscando essa conversa com o governador, e tem conversado, acho que ontem conversou com, realmente, você até noticiou aí, com o deputado Júlio César Georgiano, e eu acredito que vai conversar com o senador Marcelo, para que em breve a gente possa ter essa decisão. É isso que eu cobro bastante, exatamente que a gente tenha essa decisão. Por isso que, inclusive, fiz essa foto, fiz a reunião, a audiência com o presidente Kassab, para que a gente possa já delinear um caminho, mas que esse caminho só vai ser realmente concretizado com a vinda de alguns nomes que a gente possa entender que faz com que essa chapa fique realmente competitiva. Mas é o mesmo problema dos outros dois, MDB e Solidariedade. Tá certo. Deputado Fábio Abreu, quero agradecer ao senhor pela participação conosco aqui no Jornal do Piauí de hoje. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Que agradeço, Joelson. Aqui só para finalizar, espero que a população do nosso estado entenda o momento e realmente é necessário que medidas sejam tomadas para que nós possamos conter, infelizmente ainda, essa onda de Covid que assola o nosso estado principalmente. Muito obrigado, deputado Fábio Abreu. Lídia, eu vou daqui a pouco trazer informações. A Lídia conversou com o governador Wellington Dias, né, na coletiva, sobre a decisão que ele tomou em relação a 2022, Lídia Brito. Já era esperado, Joelson, que o governador, de fato, deixasse o comando do Estado para disputar mais uma vez uma cadeira no Senado Federal. Na base, isso já é dado como certo. O governador hoje só não quis bater o martelo, vou realmente sair, mas ele já anunciou a data. Se eu for sair, a data é mesmo o dia 31 de março, e ele vai explicar por que o dia 31 e não o dia 2 de abril, Joelson, que é ali o limite do prazo
prazo para que ele possa deixar o governo, né? Agora tem a dúvida com relação à data também que o secretário de Fazenda, Rafael Fonteles, deve deixar a secretaria e também o comando do programa Pro Piauí para ser o candidato da base aliada ao governo do estado, Joel.